Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, o Senhor Yehoshua. Aleluias. Estou iniciando um vídeo para compartilhar um pouco da palavra de Deus, para ter um momento de comunhão, um momento de adoração, e usando a internet para uma coisa muito boa, sem fins lucrativos, sem egocentrismo, mas com um foco só: a edificação de vidas através da palavra de Deus, para o crescimento do ser humano, para o desenvolvimento do ser humano, para que ele entenda o seu propósito, para que ele entenda quem o criou, quem o formou, quem deu a ele o fôlego de vida, para que ele venha adorar o verdadeiro Deus que criou todas as coisas. E nesta noite estaremos meditando uma passagem onde se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 9, que diz assim: E disse Davi: Há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. E disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: Servo teu. E disse o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhe-ás, pois, a terra tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba filhos, 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete.
Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, meus queridos irmãos, aqui nesta passagem, Davi, ele questiona se havia ficado alguém da casa de Saul, para que ele usasse de benevolência por amor de Jonatas, porque a palavra nos revela que Jonatas e Davi, eles haviam feito alianças e havia uma ligação de alma entre Jonatas e Davi. E a palavra aqui, nesse contexto, aqui Jonatas já havia falecido, porque Jonatas morreu juntamente com seu pai, Saul, no mesmo dia durante uma guerra. E a palavra vai dizer aqui que Jonatas, ele deixara um filho chamado Mefibosete. E a palavra vai dizer que ele era um homem coxo. A palavra vai nos informar que Mefibosete, ele estava em Lodebar, a terra do esquecimento. E a palavra vai dizer, vai nos informar mais atrás, que quando chegou a notícia que Saul, que Jonatas, aleluias, haviam perdido a guerra, haviam morrido, a sua ama, aquela que cuidava de Mefibosete, quando ele tinha 5 anos de idade, quando ainda era uma criança pequena, ela o tomou e ele caiu. E ele caiu, ele ficou coxo. Aleluias. Mas a palavra vai nos informar aqui que Davi, ele se lembra da aliança que ele havia feito com Jonatas. Davi, ele se recorda da benevolência que Jonatas havia usado para com Davi quando seu pai Saul procurava matá-lo. Então Davi, ele procura ver se há alguém da linhagem de Jonatas, da linhagem de Saul, para que ele haja de benevolência, para que venha comer pão juntamente com ele, aleluias, em sua mesa. E a palavra vai dizer que ele chama Ziba, Ziba se apresenta perante Davi, e Davi, ele questiona se há alguém da linhagem real, da linhagem de Saul, da linhagem de Jonatas. E Ziba, que era servo de Saul, ele informa a respeito de Mefibosete. Aleluias. E Davi, ele fala para Mefibosete que tudo quanto o seu pai tinha seria restituído, tudo quanto era de sua família seria restituído para Mefibosete. E ainda mais ele fala, né, que Mefibosete comeria pão em sua mesa. E parando para refletir neste contexto, nós vemos a respeito, aleluias, de como Mefibosete ele estava vivendo, quanto sofrimento Mefibosete estava passando, né? Sabendo que o seu pai, o seu avô estava morto, sabendo que ele se encontrava com uma deficiência física, sabendo que ele se encontrava num lugar aonde ele estava sujeito a sofrimentos, aonde já não se havia mais esperança, né? E sabendo de todo o contexto, de tudo aquilo que ele na sua infância vivera, de toda a sua riqueza, do seu reinado que seu pai tinha, que o seu avô tinha, de qual ele usufruía, a qual foi perdido, e ele agora se encontrava em outra realidade, numa realidade de dor, de sofrimento, sem esperança, e muitas das vezes nós olhamos a Mefibosete nesta situação e nós encontramos a muitos também que estão passando por momentos difíceis, por sofrimentos, por adversidades, talvez perderam famílias, talvez deram brechas para o adversário, o inimigo adentrou, destruiu casamentos, talvez
relacionamentos entre pais com filhos, o inimigo adentrou, talvez não há mais comunhão, não há mais relacionamento, ninguém fala com ninguém, muitos enganados pelo adversário, talvez se infiltraram aonde não deveriam ter adentrado e deram brechas para o inimigo adentrar em seu coração. E o que o inimigo vem para fazer é destruir, é para cortar o relacionamento do ser humano para com Deus. Porque as coisas que Deus criou são boas, mas quando o ser humano ele deixa de escutar a voz de Deus para dar ouvidos à voz de Satanás, nós atraímos para nós mesmos destruição, sofrimento, angústia, e só há um que pode mudar a nossa situação, mudar o nosso cativeiro. É somente o leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus, o Senhor Yehoshua, o grande Deus, o Messias, aquele que veio para salvar o ser humano, aquele que veio para transformar a vida do ser humano. E assim como Davi, ele se lembrou da aliança que ele havia feito com Jonatas, assim como ele se lembrou de agir com bondade, aleluias, para com Mefibosete, falando que Mefibosete comeria em sua mesa. Assim também o Senhor nosso Deus, ele quer nos restaurar, ele quer mudar a nossa história, ele quer nos tirar da terra do sofrimento, ele quer, aleluia, que nós também sejamos participantes do banquete que ele tem preparado para nós. Mas para isso é necessário nós tomarmos uma atitude, nós nos apresentarmos diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu não estou aqui, aleluias, para ficar me autodivulgando, mas eu estou aqui neste período de comunhão com os irmãos, aleluia, para que esta palavra adentre aos vossos corações. Em nome de Jesus. Amém.